Tião, boa tarde. Vamos lá. Primeira dúvida sua era referente a esse balcão aqui, né? Esse balcão eu tirei as medidas exatamente dele, desenhei que ele tem essa condimentadora em uma parte, aqui ele tem essas prateleiras sobre tubos, onde você tá esse micro-ondas, tá? A medida externa dele, ó, ele tem 2 metros por profundidade de 80 centímetros, tá? Para que você tenha uma ideia aqui, ó, nessa lateral, o que foi feito? Eu recuei aqui, ó, aqui tem essa parede, certo? Ó, eu recuei essa parede, deixa eu puxar a medida aqui, ó, 1,54 m, ó, até a parede aqui, 1,54 m, para que caiba o balcão, sobra espaço de colocar o carrinho e do outro lado ainda o espaço de colocar aquela estante que a gente falou, tá? Então desse lado aqui, ó, vai caber uma porta justinha aqui, vai caber a pia e vai ficar um corredor aqui de 98 centímetros, tá? Quase 1 metro. Então tá excelente, até mesmo porque aqui é só uma área de entrada de mercadoria e quem vai ficar aqui realmente é a pessoa que vai estar manipulando nessa área, tá? Então a gente pode deixar essa área aqui um pouco mais confortável para quem estiver aqui na operação, tá bom? Então assim, cara, demorei porque eu quebrei bastante a cabeça lá no bar, tá? Eu fiz alteração, vou te mostrar o que eu fiz, tá? Então assim, aqui dentro, tirei a pinga que estava aqui no meio, tá? Que você tinha falado. Aí eu fiz o seguinte, tirei a câmara daqui, né? Deixei, ao invés da câmara, aquela salinha de drywall, tal. E aí fiz o caixa aqui, tá? O caixa, então ficaram 2 caixas, um do lado do outro. Para você ter uma ideia em comprimento, esse balcão aqui, ó, tem 2,40 m, então é mais do que suficiente aqui para colocar 2 pessoas, tá bom? Espaço para os doces, para chocolate, um doce de pote, uma abóbora, um doce de leite, tal, ser colocado aqui, tá? Eu acho que aqui no centro, colocar uma mesa de centro, talvez não seja legal, tá? O que você pode fazer é o quê? É concentrar desse lado aqui as bebidas e aqui onde está essa prateleira aqui, a gente pode colocar uma mesa aqui e prateleiras em cima. Então me diz aí o que você acha. Hoje você pode colocar os doces de pote, tudo aqui nessa área e deixar uma circulação maior aqui para as pessoas. Aqui, como eu tirei a câmara, tá? Fiz a salinha ali, eu vou te mostrar. Deu espaço aqui para colocar um armário aqui, talvez com estoque de doces, estoque dessas coisas que vão estar aqui expostas, tá? E aí inventei uma prateleira aqui para colocar algumas fotos, alguma coisa. Você pode, ou ao invés de colocar foto, colocar mais produto, colocar... mas aqui você pode fazer um mural de fotos, né? Fica bem legal, fica bonito. A gente faz uma estante com metal, marcenaria, para ficar bem condizente aqui com o espaço, né? O banquinho ali no canto, para a pessoa que quiser aguardar quem está aqui na lojinha ficar sentado ali, já pagou a conta, tá? Agora vamos para o bar. Cara, o bar agora, ó. Dei uma tunada legal nesse bar aqui, ó, mudou bastante, tá? O que eu fiz? Então vamos lá. Então eu reduzi 70 centímetros aqui, tá? Reduzi 70 centímetros. E aí acabou que aqui na frente, onde estava aquele balcão, eu tive que tirar, porque a gente tem que deixar espaço para corredor de pessoas aqui. Então ficou um corredor aqui. Então esse corredor aqui, ó, ele ficou com 1,3 m, tá? Ficou com 1,3 m aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui para a pessoa do bar trabalhar, tá? Aumentei um pouquinho só essa alvenaria aqui. Criei essa prateleira metálica aqui, que vai ficar sustentada aqui nessa alvenaria, tá? Esconde também a parte de trás. Então, toda a parte das bebidas já ficaria aqui do lado da máquina de gelo, tá? Whisky, caipirinha, as taças e os copos pode deixar pendurado aqui, tá? Ou colocar mais um nível de prateleira embaixo, a gente pode escolher isso. E aí eu quis dar uma enobrecida nesse espaço, tá? Aqui atrás, então, aqui ficou um corredor de lá, tá? Esse corredor aqui ficou um pouco mais largo, tá? Então ele ficou com 1,10 m, tá? Esse corredor aqui. Então aqui foi invertido, né? Vai ficar bem fácil aqui para repor os frios, tal, e bem escondidinho também aqui a máquina de lavagem de copos, tá bom?
Nessa lateral aqui fica a parte das bebidas. Então o que eu fiz? Eu fiz uma estrutura aqui de madeira, né? Que pode ser feita com os dormentes, eucalipto, aquilo que você achar que fique mais legal, tá? Eu fiz como se fosse uma pérgola aqui, tá? Então a ideia é que essa estrutura aqui de madeira, ela desça por dentro da alvenaria aqui, tá? Nesse sentido, ela desce. E aí a gente tem essa estrutura como se fosse um telhado para você, se você quiser deixar um ar mais intimista, tá? Quiser colocar uma palha aqui entre essas pérgolas para a gente colocar, fixar alguns elementos de iluminação, tá? Ter para onde sustentar essas prateleiras. Eu criei umas prateleiras aqui, então desse lado aqui ficou a parte de bebidas, né? Bebidas não alcoólicas, digamos assim, né? Sobremesas. Então deixei o freezer aqui nesse canto. Aí aqui pode ser um balcão de 3 metros ou 2 balcões de 1,5. A gente pode decidir isso. A máquina de suco de laranja, do milkshake. Aqui vai ficar liquidificador, extrator de suco. Os copos você já consegue deixar em cima. Dá pra gente ainda deixar uma parte de decoração. Vai ficar muito bonito isso aqui, cara, tá? O balcão por fora eu fiz de tábua de madeira, né? No drywall aqui elas são fixadas. Eu tinha feito, quer ver? Eu vou ocultar o resto aqui. Então ela tem uma madeirinha que é fixada lá no drywall e essas ripinhas você só vai encaixando aqui, tá? Ó, elas vão sendo encaixadas aqui nesse sentido, ó. E aí você fixa só essa barra de cima e essa barra aqui de baixo lá no drywall. E essas ripas só vem encaixando, né? Vai ficar bem bacana aqui. E aí por toda a extensão do balcão, ó, nós teríamos esse ripado aqui para dar... Porque você tem essa característica mais rústica, né? Não adianta a gente querer fugir muito. Eu coloquei um revestimento aqui verde, cara, que é para justamente trazer... trazer um elemento mais natural aqui, para a gente conseguir colocar essas plantas aqui, para trazer mais, para não ficar tudo monocromático, né? Não ficar uma coisa tudo muito marrom e tal. Eu quis colocar o verde para dar essa quebra. Mas ele, junto com as cores que você utiliza, ele fica muito bom, tá? Se você não gostar, a gente muda aqui, não tem problema. As duas geladeiras mais bonitas aqui da original, deixaria elas de frente assim. Então quem tá aqui na frente do bar teria essa visão. E aquelas outras duas que são mais feias, deixaria elas aqui escondidinhas, né, na lateral. Então tem bastante balcão refrigerado aqui, uma vez que eu usei todas essas laterais para a parte de balcão, né, dá para deixar lata, água, tudo isso. Aqui a parte das frutas que vai ser feito as caipirinhas e tal. Aqui na frente ainda coloquei esses pendentes aqui, para a gente dar uma enobrecida no espaço, tá bom? E para essa área aqui, cara, olha só minha... Não sei se você vai curtir, eu achei que ficou bem legal. Deixaria uma copa, um presunto, parma pendurado aqui, um salame artesanal que você vai vender, tá? Aqui a gente tem a vitrine fria. E aí nessa vitrine fria, o que eu fiz, Tião? Eu mudei o desenho aqui, vou te mostrar. O que eu fiz? Por dentro da vitrine fria aqui a gente tem o corredor. Então você vai comprar um balcão, ó, vamos cortar aqui, ó, o balcão refrigerado comum com uma pista fria em cima, tá? Ele vai ficar, eu vou só ocultar isso aqui rapidinho, ó. Então vai ficar um balcão refrigerado com uma pista fria e aí você só chama o vidraceiro para fazer essa instalação dos vidros em cima, tá? E aí ele vai ficar embutido assim dentro do granito, vai ficar bem bonito, bem charmoso. Eu coloquei essa estante aqui com prateleiras, a gente consegue deixar uns elementos de decoração em cima, e aqui você pode deixar as coisas do café da manhã, pratinho, cumbuca para cereais, os cereais aqui, você pode deixar bastante acessório aqui, deixei um recorte aqui para colocar a máquina de café, uma refresqueira do lado, se você quiser, ou para apoiar o prato, ou até mesmo essa balança, se você quiser colocar aqui ao invés de em cima do balcão. Tá? Então aqui ficou esse corredorzão, a gente ganhou um espaço grande de armazenamento aqui, e aí a minha ideia é deixar só um pallet para você colocar caixas, ou a gente pode fazer uma estrutura com uma prateleira de inox, tá? Para você armazenar essas coisas posteriormente, tá? Então na minha opinião, cara, o bar deu uma encorpada aqui, ele vai ficar bem legal. Eu tive que reduzir esses 70 centímetros, né, para a gente ter a passagem maior aqui.
Só que eu desloquei, eu coloquei os balcões para essa lateral, mantive o centro, tirei esse corredor que estava nesse canto, mas para mim a gente não perde nada, porque tem um corredor grande aqui. Tá? Quando a pessoa precisar sair dali para acessar para cá, ela vai utilizar esse corredor aqui. E aí eu tirei aquele outro corredor para justamente a gente conseguir ganhar essa lateral inteira aqui, ó, de operação, tá bom? Para ganhar essa lateral inteira de operação. Essa lateral aqui eu escondi com um pouquinho de parede aqui, como a gente vai abrir o vão, deixaria uma paredinha aqui para esconder aquela lateral das geladeiras que não são tão bonitas, e a gente teria um bar assim, ó, bem imponente, bem bonito, com bastante elemento, ferro, madeira, granito, madeira, uma coisa bem organizada, bem limpa, que seja fácil de você gerir. Eu tenho certeza que isso aqui vai te trazer um faturamento muito bacana, tá bom? Então depois me passa um feedback aí do que você achou, vou te mandar esse vídeo. Até mais, Tião, grande abraço!